Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 2 de outubro. Agora na Espanha, meio-dia em ponto. No Brasil, 7 da manhã. Hoje é dia de eleição no Brasil, inclusive é capa da Bloomberg na primeira página. Já já eu vou falar sobre isso. A BTC segue respeitando a nossa grande cunha triangular. Eu estava analisando aqui o gráfico semanal da BTC. Se a gente mantiver esse patamar acima de 19 mil dólares até a virada da VWAP de domingo para segunda, o próximo candle aqui no semanal vai ostentar um belo engolfamento, o que indicia que a gente chegou ao fim dessa corretiva. Um engolfamento é um sinal claro de que vem um candle comprador de retorno em direção à VWAP anual, que permanece ali num patamar acima de 27 mil dólares. Então, é preciso que na virada da VWAP de domingo para segunda, ou seja, de hoje para amanhã, a gente permaneça ligeiramente acima de 19 mil dólares para promover um grande engolfamento aqui, de repente criar até o candle da próxima semana, que se inicia amanhã, segunda-feira, já um doji comprador, ou eventualmente um candle até comprador, com corpo real já tímido, porém comprador. Vamos ver como vai se desenhar o candle que vai ter o início do desenho dele startado na próxima segunda-feira, amanhã. E voltando aqui para o nosso gráfico diário, segue o game. A gente basicamente lambeu aqui a aresta inferior da cunha triangular, rejeitamos o transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner, que segue ali em 19.600. Agora a gente, depois da terceira tentativa, recuamos. A partir da terceira, quarta, quinta tentativa, já fica mais factível. É bem provável que a gente vá conseguir transpassar a mediana do canal de Keltner a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira, porque normalmente o final de semana ela fica pesadinha. No gráfico da banda de VWAP mensal, como a gente ainda está no segundo candle diário do mês de outubro, a gente ainda não formou uma banda de VWAP do mês 10. Então, ainda não tem como a gente analisar, mas a VWAP mensal segue no patamar da virada em 19.300. É esse patamar basicamente que a gente está agora. No intraday a BTC tá um reloginho. Vocês vejam que na madrugada a gente lambeu a lower, voltou para VWAP, lambemos a upper, voltamos para VWAP, lambemos de novo a upper, voltamos para VWAP e nesse momento a gente está dando uma lambida na lower. Daqui a pouco a gente volta para VWAP. Já já eu vou ofertar os sinais porque a BTC tá didática, tá um reloginho e vai fechar com certeza rapidamente os sinais hoje, porque a BTC tá uma régua didática. Na seara fática, o gestor de fundo hedge, Robert Breedlove, ele afirma que uma simples Bitcoin valerá 12,5 milhões de dólares em menos de uma década. Segundo ele, os dias de glória do dólar norte-americano estão chegando ao fim. O que aconteceu essa semana com a libra esterlina é só um prenúncio do que vai acontecer com o dólar norte-americano. Em algum momento, os investidores vão perceber que a relação endividamento, essa bizarra emissão de títulos pelo governo norte-americano, cujo principal comprador é o próprio Federal Reserve, nada mais é do que um grande esquema Ponzi, e os investidores vão procurar um porto seguro para alocar o seu capital. E é nesse momento que vai começar uma corrida maluca para além de $1 milhão. $1 milhão já é praticamente uma certeza de que a BTC vai alcançar. O fato é que muitos analistas agora discutem quão longe a BTC vai chegar. Enfim, é uma opinião, mais uma opinião, no sentido de que a BTC vai voar para além de $1 milhão. E o MetaMask apresenta o seu Crypto Wallet Manager DApp, que vai ser na verdade um app descentralizado para gerenciar o portfólio cripto dos seus usuários. É mais uma funcionalidade que o MetaMask oferta, e o ex-agente da NSA pode ser condenado à morte por vender segredos de Estado norte-americanos em troca de criptomoedas. O Jared Sebastian Dawkins, um veterano do exército e ex-funcionário da NSA, pode ser condenado à morte por vender informações de defesa nacional em troca de criptoativos. É o novo normal. Agora, o lado, vamos colocar assim,
não só a corrupção, né, mas os ilícitos de um modo geral se valem da criptografia e isso agora instaura toda uma aura de investigação sobre lavagem de ativos e repressão criminal envolvendo criptografia. Como eu reporto aqui no canal, um veículo pode ser usado para transportar uma família para passear, como pode ser usado para um crime. E a mesma coisa acontece com os criptoativos. Não se pode estigmatizar o mundo cripto pelo pontual e eventual uso indevido dos criptoativos por alguns atores. Enfim, e na capa da Bloomberg, na primeira página, resultados ao vivo das eleições no Brasil. É impressionante o interesse norte-americano, e não só norte-americano, mundial. Aqui na imprensa espanhola e europeia só se fala também nas eleições brasileiras. Os brasileiros vão às urnas hoje, domingo, 2 de outubro, para eleger deputados, governadores de estado e o mais importante dos cargos, o cargo de presidente da República. Os primeiros colocados nas pesquisas são Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o país entre 2003 e 2010, e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo será acompanhado ao vivo da plataforma Bloomberg pelos norte-americanos, e a imprensa europeia também não para de ostentar a cobertura desse mega evento político democrático no Brasil. E a OPEP vai promover uma reunião presencial e considera cortar a produção em 1 milhão de barris dia. Eu avisei aqui no canal o brutal alinhamento do Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, com Vladimir Putin. E agora, depois daquela visita bizarra do Joe Biden à Arábia Saudita, em que o Joe Biden suplicou pelo aumento na produção de petróleo, o Mohammed bin Salman vem fazendo exatamente o contrário. Ou seja, agora, nessa próxima reunião, dessa semana, eles vão cortar a produção em mais de 1 milhão de barris dia. E os legisladores que compõem o Parlamento Federal norte-americano nunca enfrentaram tantas ameaças. Desde o célebre ataque ao Capitólio de 6 de janeiro, republicanos e democratas têm enfrentado perseguição, visitas armadas às suas casas, vandalismo e agressões. É o novo normal. A polarização política vai muito além do Brasil. Os Estados Unidos estão absolutamente polarizados também, exatamente como acontece na política, no cenário político brasileiro. Enfim, gente, o mundo tá maluco. O Putin e o Mohammed bin Salman vão pressionar ainda mais o Ocidente na sua repressão a essa crise de hiperinflação. Alguns investidores e gestores de fundo de Wall Street já estão prevendo a Bitcoin voando além de $1 milhão. Agora estão falando em 12,5 milhões de dólares, o que colocaria a BTC acima da capitalização do ouro, de todo o ouro conhecido do planeta. Mas enfim, o mundo está num cenário absolutamente apocalíptico, com ameaça real de ataque nuclear, com um reset geopolítico financeiro promovido pelo Vladimir Putin, e nesse cenário de incerteza apocalíptico, Mad Max, na minha leitura, a BTC está fazendo bonito, acumulando no gráfico semanal, como eu reportei aqui no começo dessa análise. Se a gente ostentar na virada da VWAP de hoje, domingo para segunda-feira, um patamar ligeiramente acima de $19 mil, como está agora, o próximo candle no semanal será fortemente engolfado, e isso aqui talvez seja o início desse pump espasmódico em direção a 27, 28 mil, que é onde está a VWAP anual, que coincide com essa camada congestional aqui, que no diário fica mais clara. É essa camada aqui, ó. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.